Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudá-los com um versículo que se encontra em Mateus capítulo 6, o versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Essa palavra é muito clara em nos advertir com relação a acúmulo de bens, a correria do nosso dia a dia, a busca, por mais e mais. Isso faz mal, isso causa danos em nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos e especialmente no nosso relacionamento com Deus. Nós somos chamados a confiarmos em Deus e a, como diz o texto, acumularmos tesouros no céu. Com essa palavra eu quero saudar a todos e nós queremos iniciar nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor, queremos pedir que Tu nos abençoe neste momento, na leitura, na interpretação da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos para Ti com alegria, com gratidão e com confiança por tudo que Tu nos concede e nos promete. Perdoe-nos, Senhor, pelas muitas vezes em que nós corremos atrás de coisas e acabamos nos esquecendo de Ti e de que tudo vem de Ti. Abençoe este momento, fale conosco, nos perdoe também os nossos pecados, os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos sempre em humildade e arrependimento diante de Ti e do próximo. Por Teu Filho Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, vocês já imaginaram tomar um copo de suor? De repente, tirar o suor do rosto, e espremer num copo e tomar? Já pensaram nisso?
E se eu te disser que, de certa forma, algumas vezes nós fazemos isso, nós tomamos o nosso próprio suor e de repente podemos estar bebendo constantemente do suor. Nessa semana nós estávamos fazendo o nosso culto doméstico em casa, eu com minha família, e nós lemos o capítulo 16 de Êxodo. Há um bom tempo eu venho pensando sobre a confiança em Deus, e esse texto expressa bem isso. Inicialmente, o capítulo fala que o povo estava 45 dias no deserto, depois que eles saíram do Egito, e eles já começaram a reclamar para Moisés e para Arão. E eles disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome. Êxodo 16, versículo 3. É impressionante a ingratidão humana. Um povo que passou 430 anos como escravo no Egito, recentemente havia sido liberto e já estavam reclamando. Nós lemos no início de Êxodo que a vida dos israelitas era amarga. Eles foram submetidos a um duro trabalho de escravidão. Num dado momento da história deles, o faraó mandou que as parteiras matassem todas as crianças no parto, os meninos. O sofrimento era muito grande e pesado. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Êxodo 2, versículo 23. O Senhor ouviu o clamor do seu povo, providenciou a sua libertação, os tirou do Egito com mão poderosa. Deus lutou pelo seu povo. Eles deveriam apenas confiar e descansar em Deus. Quando o exército do faraó seguiu os israelitas para capturá-los novamente, eles ficaram apavorados com o tamanho do exército, com o poderio daquele exército. Deus colocou o seu anjo atrás do povo, entre eles e o exército, para protegê-los, para que nada de mal acontecesse. E queridos, eles atravessaram o mar a seco, sãos e salvos, entraram na terra prometida, terra que a Bíblia diz que manava leite e mel, ou seja, uma terra farta, onde eles teriam do bom e do melhor, e especialmente liberdade. Por um breve momento, todo o povo percebeu o livramento do Senhor, temeu e confiou em Deus. No entanto, diante da primeira provação, eles reclamaram. Se esqueceram de tudo que Deus já havia lhes feito. Ao reclamarem para Moisés e Arão, o Senhor ouviu o clamor deles. Ele lhes providenciou comida. Mas, queridos, eles não precisavam fazer nada para arrumar a comida. Eles não precisavam suar para isso. Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados.
Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Êxodo 16, 12 a 14. A comida estava à porta de cada um. Carne de codornas e pão do céu. As codornas estavam por toda parte no acampamento, e o pão caiu do céu. O único trabalho deles era ir lá fora e recolher. Essa história, queridos irmãos, sempre me impressiona e me emociona, por saber que Deus é fiel, que Ele está atento às nossas necessidades, Ele ouve nosso clamor, Ele nos garante o sustento e espera que tão somente nós confiemos no seu agir. Tinha comida para todos. Eles foram orientados a recolherem o necessário, um jarro para cada pessoa. E cada qual recolheu o tanto que precisava. Não faltou nada para ninguém. Então Moisés disse: ninguém deve guardar nada para amanhã. Êxodo 16, versículo 19. Porém, alguns recolheram mais do que era necessário para o outro dia, duvidaram da providência do Senhor, e o resultado foi que o que eles recolheram a mais apodreceu durante a noite, criou bichos e cheirava mal. Mesmo assim, alguns ainda insistiam dia após dia a recolher mais. E a orientação do Moisés foi isto que o Senhor ordenou: amanhã será dia de descanso, o 7º dia, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem criou bicho no dia de descanso. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão um terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Êxodo 16, 23 a 26. Ou seja, eles deveriam recolher a mais apenas no 6º dia. E essa colheita a mais era apenas para o dia de descanso, o qual não era para trabalhar, mas apenas louvar e descansar, agradecer e confiar na providência de Deus. Mas ainda alguns saíram no dia de descanso para recolher, para estocar, e aí eles não acharam nada. Diante disso, o Senhor falou: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Êxodo 16, versículo 28. Queridos, eu fiquei pensando essa semana o quanto nós somos ingratos, o quanto nos falta confiança no Senhor. Nós não somos diferentes, não é diferente nos dias de hoje. O mandamento de descansar e confiar em Deus continua valendo. E eu fiquei me perguntando o quanto nós confiamos, quanto descansamos em Deus. Eu não sou diferente do povo de Israel. Quando olho para o meu passado e me lembro de inúmeras vezes em que o Senhor me deu muitas provas da sua fidelidade, do seu amor,
mas também reconheço que inúmeras vezes eu fui ingrato e desconfiado. Sei que não consegui descansar em Deus e ainda me flagro achando que o futuro me pertence, depende única e exclusivamente de mim, do meu trabalho, do meu próprio esforço. Eu faço parte daqueles que não confiaram no Senhor e saíram para recolher comida no dia de descanso. Eu faço parte daqueles que duvidaram da providência do Senhor. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante e que tem tudo a ver com isso aqui. Parece que essa frase é do pastor Lindolfo Weingärtner. Ele diz o seguinte: quem não se abastece da água da vida, quem não bebe da água da vida, acaba bebendo da água do suor do seu rosto. Queridos, nós podemos interpretar isso de uma forma equivocada. Vejam que a frase não está dizendo para não trabalharmos. Nem o texto bíblico está dizendo isso. Nós precisamos suar para adquirir aquilo que nós precisamos e queremos. Gênesis 3,19 diz: com o suor do seu rosto você comerá do seu pão. Não é para ficarmos de braços cruzados. Precisamos sim trabalhar, e o trabalho é uma bênção em nossas vidas. É importante trabalharmos para ganharmos o nosso sustento. Disso não há dúvida. E a Bíblia fala disso. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes 3:12-13. O poder trabalhar é um presente de Deus. O povo precisava recolher o maná. O povo precisava pegar as codornas e depenar elas, e limpar elas e preparar para comer. Mas eles deveriam lembrar de onde essas coisas vinham e confiar na providência do Senhor. O problema, queridos irmãos, é quando trabalhamos como se tudo dependesse de nós mesmos. Isso acabará mal. Mas alguém poderia dizer: mas pastor, eu não posso parar. Eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar para o meu sustento. Isso é verdade, em parte. Para ter o sustento, sim, mas não para acumular exageradamente. Lembremos do que Cristo disse a esse respeito. Eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25-26. Confiemos, queridos. Voltando à frase anterior, alguém aqui já provou, já experimentou o suor? É bom? É saboroso? Parece uma limonada geladinha num dia de calor? O que acha de aparar
um pouco de suor num copo e tomar? O que acha? Isso aqui não é suor, tá, gente? É claro que não. O suor não é saboroso. E provavelmente, se nós tomarmos numa grande quantia, isso não vai cair bem no nosso estômago. Vai nos fazer mal. Da mesma forma, queridos, um trabalho sem gratidão, sem confiança no Senhor, não é bom. Não é agradável. A ordem para descansarmos um dia da semana é para o nosso próprio bem, para que a nossa saúde seja revigorada, para demonstrarmos que nós cremos e confiamos naquele que tudo nos dá e tudo nos promete. Com essa lição, Deus mostrou que Ele pode prover a reserva para um dia em que o homem não poderá cuidar de si mesmo. O dia de descanso deve ser observado com gratidão. Ele é para o nosso próprio bem. O dia de descanso, o Shabat ou Sabaton, quer dizer feriado sublime, obrigatório. Tempo de celebrar. O significado básico dessa palavra é feriado. Ele é sagrado porque foi instituído por Deus. É um dia para viver para e pelo Senhor. Só se pode fazer o indispensável, ou seja, aquilo que realmente não pode ser deixado para depois, que é extremamente urgente. Isso quer dizer que nós precisamos nos organizar com as coisas que queremos e precisamos fazer antes ou depois do dia de descanso. Ou se faz o que tem que se fazer antes ou depois. Deus providencia. Ele garante a folga do sábado. Ele nos dá mais para que nós não tenhamos que trabalhar no dia de descanso. O dia de descanso é para gozar do prazer da vida, da existência. O dia de descanso é dia de fortalecer a fé e a confiança de que o Senhor nunca nos abandonará. As refeições desse dia devem ser celebradas com muita alegria, porque nós estaremos saboreando as dádivas do Senhor e nos lembrando que tudo foi criado pela sua mão. Ele é um Deus próximo, que se alegra com a nossa felicidade. Portanto, queridos, o dia de descanso é algo sério. Quando o observamos, estamos seguindo o exemplo do Senhor, que descansou no 7º dia de trabalho. Mas quando nós saímos para trabalhar, em busca do nosso sustento, no dia de descanso, estamos contrariando a vontade de Deus, negando que Ele é o Criador e doador de todas as coisas. Quem não descansa está voltando as costas para o Criador e pensando que sustenta a si mesmo, que não confia, que não precisa dele. Ninguém deveria correr atarefado por aí, mas se deleitar no dia de descanso na presença do Senhor. Isso é um sinal, uma demonstração da nossa confiança nele. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3.
Jesus Cristo fala a mesma coisa em Mateus 4:4. Confiemos no Senhor, queridos irmãos, e aprendamos a confiar, a deleitar-se, a nos deleitarmos na presença dEle. Que acham de colocarmos isso em prática? Que acham de preservarmos um dia para descanso, comunhão com o Senhor? E é claro, se nós já o fazemos, focarmos mais na gratidão, na satisfação, na presença dEle. Pensemos nisso e tomemos isso como um desafio para a nossa vida. Demonstrar confiança, descansando na presença dEle. Que assim seja. E que Deus abençoe e guarde a vida de cada um. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, te pedimos, Pai, que nos ajude nesse sentido. Tu sabes, Senhor, que facilmente nos perdemos nas nossas correrias, nas nossas loucuras atrás de acumular coisas. E deixamos de acumular tesouros no céu, servindo a Ti, adorando a Ti, servindo ao nosso próximo. Nos dê sabedoria para isso, nos ajude a levarmos a sério isso, para nosso próprio bem e para a Tua honra e Tua glória. Abençoe e guarde cada um que está ouvindo essa palavra, cada família, cada lar, os Teus filhos espalhados pelo mundo afora. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Ingrid, também do seu Augusto. Cuida, Senhor, desses queridos irmãos, restaura a saúde deles, proteja e guarde também a Deli, a Rosana, a Rosália, a Tami, que a Tua bondosa mão esteja curando estas queridas irmãs. Te agradecemos por tudo, Senhor, e aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre ti, sobre sua família, sobre o seu lar. Fique na paz do Senhor. Amém. E ao trazer oferta, a tua oferta perante o altar, e